nossa segunda aula do terceiro módulo do curso de Iniciação à Leitura e Teoria Musical, tá bom? Na aula passada a gente viu sobre a colcheia, a gente viu sobre as figuras musicais, o nome delas, né? Muito importante. E principalmente a colcheia, né? A gente viu sobre o nome das figuras e a colcheia, que tem essa questão de ser uma embaixo e outra em cima. É muito importante lembrar disso. Agora a gente vai trabalhar num contexto com mais informações, certo? A gente vai ter aqui variação de notas. A gente vai ter ainda colcheias repetidas com a mesma nota ainda, mas a gente já tem um contexto que a gente tem que estar pensando nas outras notas, certo? Então, a gente tem aqui, vamos analisar o que a gente tem nessa partitura, né? Clave de sol, compasso 4x4. No primeiro compasso a gente vai ter compasso 1, sol, na segunda linha, né? Vocês lembram bem? Clave de sol, segunda linha. Depois a gente tem lá, sol e lá, certo? Ele sobe, desce e sobe. Todas são semínimas de um tempo. Então a gente tem primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo, tá bom? Bem simples, né? Já no segundo compasso a gente tem, no primeiro tempo, colcheia, né? Duas vezes a nota lá, um vai ficar embaixo, outro em cima, fica lá, lá. No segundo tempo a gente tem a nota sol semínima, um tempo. No terceiro tempo a gente tem o mesmo fenômeno, duas vezes a nota lá, só que em colcheias. E no quarto tempo a nota si. Então, a gente tem lá, lá, sol, lá, si. Tá bom? Então, você vai marcar seu tempo, tentar manter o pulso bem regular, falando essas notas, tá bom? Mais uma vez, ó, lá, sol, lá, si. Ok? Vamos ler aqui o segundo compasso. 3, 4. Lá, sol, lá, si. E sempre termina com o pulso em cima, a mão tem que terminar em cima, porque quando a gente bate, já inicia outro pulso. Então, esse foi o segundo compasso desse exercício que a gente está fazendo aqui. Perdão, eu escrevi foi 3. Segundo compasso. No terceiro compasso, a gente vai ter aqui já coisas novas, né? A gente tem, no primeiro tempo, um sol de um tempo. No segundo tempo, a gente tem uma pausa de semínima, lembra aí? No terceiro tempo, a gente tem duas colcheias, certo? Uma colcheia embaixo, outra colcheia em cima, com a nota Fá. Fá, Fá. E no quarto tempo, a gente tem a nota Sol, simplesmente. Vamos ler? 3, 4. Sol. Fá, Sol. Tá bom? Esse aqui foi o terceiro compasso. No quarto compasso, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter no primeiro tempo duas colcheias. No segundo tempo, mais duas colcheias, só que tem diferenças. No primeiro tempo a gente tem a nota Lá duas vezes. No segundo tempo a gente tem a nota Sol duas vezes. No terceiro tempo a gente tem a nota Si de um tempo e no quarto tempo a nota Sol de um tempo. Então fica assim: Lá, Sol, Si, Sol. Cada pulso muito bem indicado, marcado, bem regular. Você vai fazer uma leitura bem precisa da partitura. Uma dica muito importante é: sejam precisos, certo? É mais importante que você seja preciso do que você ser rápido. Velocidade não é uma coisa tão importante. O mais importante é a precisão. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do quarto compasso. 3, 4. Lá, sol, si, sol. Se a gente fosse solfejar, seria Lá, sol, si, sol. Então, esse foi o quarto compasso, certo? No quinto compasso, a gente vai ter aqui, primeiro tempo a gente tem uma semínima.
a nota Si. Tu, tu, tu. A gente tem aqui a semínima de um tempo. Depois a gente tem semínima de pausa, né? Pausa de semínima. A gente fala mais pausa de semínima. Terceiro compasso a gente tem duas vezes o Lá. Terceiro tempo, duas vezes o Lá. Quarto tempo, duas vezes o Sol. Então, se a gente fosse, por exemplo, tocar num instrumento, vou pegar aqui uma flauta. Para quem toca flauta, pode ser qualquer instrumento, né? Mas vou dar o exemplo da flauta que é mais fácil para mim aqui. Instrumento pequeno fica bom de demonstrar. Então, ó, a gente tem a nota Si no primeiro tempo aqui, no quinto compasso, né? Depois tem uma pausa, aí tem... Ah, professor, mas eu não estou batendo a mão, como é que eu vou pensar essa coisa de embaixo e em cima? Você pode pensar isso no pé, ó. O pé embaixo e em cima. Então ficava lá, lá, aqui, ó. É importante que você consiga fazer também sem fazer barulho no pé. Porque quando a gente vai tocar em público ou vai fazer uma gravação, esse barulho do pé ele não é muito desejável, né? Então você treina no começo batendo o pé, até forte, mas depois você pode treinar também sem bater forte o pé. Vou fazer uma vez, ó. O meu pé ele foi ao chão, mas ele foi suave. Tá bom? Isso é muito importante. Então vou fazer a leitura agora com o passo 1 até o 4, sem parar. Só revisando, ó. Sol, Lá, no segundo compasso. Lá, Lá, Sol, Lá, Si, terceiro compasso. Sol, pausa. Fá, Sol, Lá, Sol, Si, Sol. E no quinto compasso a gente tem Si, pausa, Lá, Sol. Então, vamos agora solfejar essa música. Vamos lá, 3, 4. Sol, Lá, Lá, Sol, Lá, Si, Sol, Fá, Sol, Lá, Sol, Si, Sol. Isso até o quarto compasso, né? O quinto compasso seria 3, 4, Si, Lá, Sol. Tá bom? Então, é muito importante que você faça comigo, volte sempre o vídeo, faça junto. Quanto mais você praticar, certo? Mais você vai incorporando e vai cristalizando esses saberes, né? E você vai guardando essas habilidades, tá bom? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai aprendendo, certo? Então é isso, vamos agora para o nosso próximo exercício. Então, agora a gente está aqui com o nosso próximo exercício, tá bom? Esse exercício é bem parecido com o anterior, é um desafio para vocês. Vamos tentar fazer uma leitura um pouco mais rápida desse exercício, tá bom? Então vamos lá. Primeiro compasso a gente tem Sol, pausa, Si, Sol e colcheia, certo? Segundo compasso a gente tem Lá, pausa, Lá, Sol. Quando eu falo Lá, Sol mais rápido, já é fazendo referência à colcheia que tem aqui, uma embaixo e outra em cima. No terceiro compasso a gente tem uma pausa, depois a gente tem Si, Lá, Sol. No quarto compasso a gente começa com colcheias. Lá, Si, Sol. Certo? Então vamos lá, desafio, hein? Com a mãozinha, 3, 4. Sol, Si, Sol, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Sol. Tá bom? Vou dar um exemplo agora no instrumento. Se você tocar flauta doce, ou violão, ou teclado, você pode pegar o seu instrumento. Eu escrevi esse exercício só usando 3 notas, ó, Sol, Lá e Si.
bem fácil de tocar na flauta doce ou no violão. Vamos lá. 3, 4. É legal, né? Quando você pega a partitura e você traz para o instrumento, certo? A gente fala assim, a gente tira a música da partitura. A partitura estava ali registrada, a gente trouxe realmente ela para o que ela realmente é, ela é som, né? Então esse foi nosso exercício mais de fixação, certo? Agora a gente vai seguir para uns exercícios um pouco mais complexos. Então, agora a gente vai trabalhar um conceito que a gente chama de grau conjunto e grau disjunto, certo? Professor, o que é isso? É simples, na realidade. Grau conjunto é quando a gente tem duas notas próximas, certo? Na verdade, a gente nem vai trabalhar tanto grau disjunto, certo? Grau disjunto seria saltos. Por exemplo, sol e lá. A gente chama isso de grau conjunto. Agora, se a gente tem sol e si, que a gente chama de pulo, né? É o grau disjunto. Ou sol, dó, se desse um pulo maior, seria ainda grau disjunto, certo? Na verdade, a gente vai trabalhar notas repetidas em cocheia, a gente já trabalhou, né? E agora, mudando a nota, né? Fazendo um grau conjunto. Por exemplo, aqui no primeiro compasso, ó, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui um sol no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a gente tem a nota sol embaixo, né? Sempre pensa assim, ó, a cocheia, um embaixo e outro em cima. A cocheia de baixo é sol e a cocheia lá vai ficar onde? Em cima. Então, seria sol, lá. Tá certo? Sol por quê? Porque a clave de sol dá seu nome à segunda linha e a segunda linha é o sol. Então, no primeiro tempo a gente tem sol, no segundo tempo a gente tem sol, lá. No terceiro tempo a gente tem sol. No quarto tempo, si. Certo? Agora a gente vai para o segundo compasso. No primeiro tempo a gente vai ter si, continua na terceira linha, então é si, né? No segundo tempo a gente vai para o dó, que está no terceiro espaço, né? Só que a gente tem dó e si. Só que o dó vai ser embaixo e o si vai ser em cima, tá bom? Então não confunda, a nota pode estar subindo ou descendo, não importa. A primeira nota da cocheia é embaixo, a segunda nota da cocheia é em cima, tá bom? Depois no terceiro tempo a gente tem lá, no quarto tempo, sol. O segundo compasso inteiro fica si, dó, si, lá, sol. Ok? Agora vamos para o terceiro compasso. Mais uma vez, aquilo que eu falei, né? Os colchetes, eles podem se unir. Então, a gente tem aqui 4 colcheas, mas na verdade a gente vai ler separado. Ó, primeiro tempo a gente vai ter sol embaixo, lá em cima. No segundo tempo a gente vai ter si embaixo e dó em cima. No terceiro tempo a gente tem ré e no quarto tempo, mais uma vez, o ré. Então fica sol, lá, si, dó, ré, ré. Fácil, né? Até que é complexo, mas você é inteligente, você vai conseguir. Quarto compasso, a gente vai ter o ré na quarta linha, né? E o segundo tempo não vai ser no dó, vai ser no si, tá bom? Como é que fica isso? O ré é uma colcheia, então a gente precisa de ré e do dó para poder ter um tempo inteiro. O ré vai ser embaixo e o dó em cima, porque sempre a colcheia tem uma nota embaixo e outra em cima, vai completar o pulso inteiro. No segundo compasso a gente tem si e lá. Então ficaria assim, ó, ré, dó, si, lá. No terceiro tempo a gente vai ter um si e no quarto tempo um sol. Quer dizer, é um pouquinho mais complicadinho, né? Que a gente tem que pensar na cocheia, mas já tem que pensar em grau conjunto, né? Não vai ser a mesma nota como a gente viu no exercício anterior. Então, vamos ler compasso por compasso aqui, depois a gente lê tudo. Vamos lá. Primeiro compasso, 3, 4. Sol, sol, lá, sol, si. Certo? Então, a gente viu aqui que a dificuldade maior
primeiro é falar o nome das notas, né? Muito importante que a gente fale o nome das notas, por isso que sempre eu falo. Depois a gente fazer o ritmo, certo? Então eu recomendo que antes de vocês lerem o compasso ou o trecho, vocês falem bem o nome das notas. Por exemplo, segundo compasso, ó, si, dó, si, lá, sol. Fala umas 3, 4 vezes. Depois você olha bem para o ritmo, si, dó, si, lá, sol. Mentalizou bem, aí você vai marcar o pulso. Marca algumas vezes o pulso aqui, bem regular. Aí você vai, 3, 4. Si, dó, si, lá, sol. Se você marcar regularzinho o pulso, tiver as notas na cabeça, vai dar certo, tá bom? Terceiro compasso, a gente tem sol, lá, si, dó, ré. Isso são as notas. Agora pensando já no ritmo, né? Seria sol, lá, si, dó, ré, ré. Vamos fazer a leitura do terceiro compasso. 3, 4. Sol, lá, si, dó, ré, ré. E no quarto compasso, a gente tem a mesma ideia rítmica, né? Ó, colcheias, semínima, semínima. Colcheia, semínima, semínima. Só que o que muda aqui é as notas, tá bom? Começa com ré, dó, si, lá, si, sol. Vamos lá? 3, 4. Ré, dó, si, lá, si, sol. Muito importante que quando você for fazer a leitura rítmica, certo? A leitura falada do ritmo, é importante que você faça, não, ré, dó, si. Você faça a duração das notas. Por isso que eu falo ré, dó, si, lá, si, sol. Eu não estou solfejando, porém eu estou tentando seguir a orientação do ritmo, né? O que está escrito no ritmo. Tá bom? Por exemplo, agora na flauta, né? Se a gente fosse tocar isso aqui, ou no nosso violão, tá bom? Quem sabe na próxima aula eu trago um violão também pra gente ver como é que seria. A gente fazia como? Faria no primeiro compasso aqui, ó. 3, 4. Certo? No segundo compasso, si, dó, si, lá, sol. Segundo compasso, 3, 4. Isso. No terceiro compasso, a gente vai começar com colcheias, né? Um embaixo, outro em cima, um embaixo, outro em cima. Sempre marcando o pé, quando for tocar, por exemplo, com uma flauta, né? Ou com violão. Fica mais fácil, né? Para visualizar bem isso. Terceiro compasso, começa sol, lá, si, dó, ré, ré. 3, 4. No caso aqui, eu estou usando só uma mão, certo? Para tocar flauta. Se eu fosse usar as duas mãos, eu ia fazer um pouco melhor. Tentando marcar aqui o tempo. Vou fazer com as duas mãos e marcar com o pé. 3, 4. Esse foi nosso terceiro compasso. Agora aqui no quarto compasso, a gente tem o quê? Ré, dó, si, lá, si, sol. 3, 4. Certo? Então esse foi o exercício que, em relação à colcheia, com os graus já de juntos, né? Primeiro exercício, tá bom? Agora vamos fazer um outro exercício. Então, nesse nosso segundo exercício de graus conjuntos, né? Na verdade é com graus conjuntos, a gente vai trabalhar agora com esses blocos aqui de notas, né? O ritmo, ele vai se repetir, né? Ele tem colcheias, colcheias, duas semínimas. Depois, colcheias, colcheias, duas semínimas. E assim vai, certo? O que muda são as notas. Então, a gente tem que atentar bem para o ritmo, claro, né? Porque o ritmo, ele é uma coisa complexa que a gente tem que prestar muita atenção, mas também muito as notas, né? Que as notas, elas vão mudando, tá bom? Então, primeira nota aqui, a gente localiza logo a nota Si, né?
A partir daqui a gente vai encontrando as outras. Então, a gente encontrou a nota Si aqui, né? Já está escrito. E a gente vai encontrar as outras notas. A gente tem o Si, depois a gente tem a nota Lá no primeiro tempo. Certo? Aqui o primeiro tempo. No segundo tempo, a gente vai ter aqui o Sol e o Lá, certo? Quando eu falo primeiro tempo, ele tem a parte de baixo e a parte de cima, né? Pensando na colcheia. Segundo tempo, a parte de baixo e a parte de cima. Seria Sol embaixo, Lá em cima. Terceiro tempo, Si. E quarto tempo, Si. Tá bom? Então seria Si, Lá, Sol, Lá, Si, Si. No segundo compasso, a gente começa com a nota Lá, tá bom? E colcheia de novo. Lá embaixo, Sol em cima, em relação ao pulso, né? No segundo tempo, chega no Fá. Então, ó, primeiro tempo, Lá, Sol. Tudo isso é o primeiro tempo. Segundo tempo, Fá, Sol. Tudo isso é o segundo tempo. Essas duas notas fazem parte do segundo tempo. No terceiro tempo, a gente tem Lá e Lá. Então, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Lá. Certo? Na flauta seria. Tá bom? Só para vocês verem como a leitura da partitura é uma coisa que está muito ligada à prática do instrumento. Certo? Muito importante que vocês pratiquem no instrumento de vocês, para que isso se torne uma habilidade de leitura e não um conhecimento de leitura. Tá bom? Pratiquem, coloquem em prática tudo isso que eu estou falando aqui. Todos os exercícios que eu faço aqui, vocês podem tocar no instrumento de vocês. No terceiro compasso, a gente tem Si no primeiro tempo, com o Si embaixo e o Dó em cima. No segundo tempo, a gente tem Ré, com o Ré embaixo e o Dó em cima. Quando eu falo baixo em cima, pessoal, eu estou me referindo ao pulso, certo? Não estou me referindo à posição na pauta. Tem uma nota que pode estar embaixo e em cima, não interessa. Estou falando ao pulso. Essa localização do pulso. Tá embaixo, tá em cima. Terceiro tempo, a gente tem Si e Si. E no compasso 4, a gente tem, primeiro tempo, Lá, Lá, repetição de nota, né? Segundo tempo, Si, Lá. Terceiro e quarto tempo, Sol, Sol. Fica? Então seria... Lá, Lá, Si, Lá, Sol, Sol. Tá bom? Esse é o quarto compasso. E o terceiro compasso? Si, Dó, Ré, Dó, Si, Si. Ok? Então, vamos ler esse exercício por inteiro. 3, 4. Si, Lá, Sol, Lá, Si, Si. Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Lá. Si, Dó, Ré, Dó, Si, Si. Lá, Lá, Si, Lá, Sol, Sol. Ok? Agora na nossa flauta. Ou pode ser no seu violão, no seu teclado. Ou você pode cantar também. Vamos lá. 3, 4. Uma coisa importante a falar é que nosso curso não é um curso de flauta, né? Estou tocando flauta, mas para exemplificar, certo? Então, se você quiser mais detalhes sobre como funciona a flauta doce, não deixe de ver o curso da professora Sara aqui na Casa de Vovó Dedé, que ela vai estar explicando várias coisas sobre flauta doce. Tocando aqui mais para exemplificar e vocês verem como tudo que a gente faz de teoria tem uma ligação com a nossa prática, né? Então, esse foi o nosso exercício de leitura, os graus de juntos, né? E vamos continuar. Agora, a gente vai, para terminar essa aula,
Aí a gente vai praticar com uma partitura, certo? Com uma música conhecidinha. Vamos lá, a gente está com a partitura aqui. Essa música, ela é do compositor chamado Antonio Vivaldi. É um compositor da Itália, né? Ele é um compositor do período barroco. Se eu não me engano, ele é do século XVIII, ou então final do século XVII para o século XVIII. Não sei exatamente agora decorado o ano que ele nasceu, né, e o ano que ele faleceu, né? Mas eu posso depois estar trazendo para você na próxima aula. Mas ele é do período barroco, que encerra em 1750. Então ele é anterior a isso. O que a gente tem aqui, ó? Essa partitura não está tão bonitinha, né? Não dá para ver muito bem as linhas aqui, mas essas notas aqui, elas estão na terceira linha. Se você tirar assim, você vai ver. Aqui, vou até anotar o nome da nota, para você não conseguir confundir. Aqui é Si, Si, Si. E aqui é um Lá e um Sol, tá bom? Geralmente eu não coloco o nome de nota, mas como aqui tá ruim de ler, eu vou colocar. E aqui é o Sol. Eu vou tocar essa música para vocês e depois a gente vai analisar cada elemento dessa partitura. 1, 2, 3. E assim vai, né? O que tem aqui nessa partitura? Basicamente o que a gente estudou até agora. A gente tem colcheias, a gente tem semínimas, né? A gente tem mínima pontuada aqui, ó. Vai valer 3 tempos. E é isso. E mínima. E pausa de semínima, né? Só isso que tem aqui. Então, vamos ler, na verdade, não inteira, mas o primeiro e o segundo sistema dessa música. Tá bom? Acho que ele nos interessa muito. Então, a gente tem aqui, ó. Começa com esse Sol de um tempo. Depois a gente tem Si, Si, Si. 3 vezes uma semínima aqui. A nota Si. Então, primeiro, segundo, terceiro, tempos. Esse tempo aqui é o início anacrúsico, certo? Eu não vou explicar agora sobre o que é isso, mas isso aqui não é um primeiro tempo. Isso aqui, na verdade, seria um quarto tempo. Mas para não entrar muito em detalhes sobre isso, vou só adiantar que o primeiro compasso tem uma relação com o último, certo? Ó, se você ver o último aqui só tem 3 tempos. Então seria 1, 2, 3 e o quarto aqui, tá bom? Então, o primeiro compasso na realidade é o Si aqui. Esse Sol aqui, vamos dizer que é a parte. Então, a gente tem Si, Si, Si. E no quarto tempo a gente tem colcheias, né? Lá embaixo, Sol em cima. No segundo compasso, a gente começa com a nota Ré de 3 tempos. No quarto tempo, a gente tem colcheias através da nota Ré e a nota Dó, sendo que o Ré vai ficar embaixo, Ré, Dó em cima, tá bom? No terceiro compasso, a gente tem a nota Si, Si e Si, no primeiro, segundo e terceiro tempo. Esse padrão já se repete, né? Ó, Si, 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 depois colcheias. E no quarto tempo a gente tem colcheias, então fica Si, 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 Lá, Sol. Aqui na nossa segunda linha, a segunda pauta, a gente vai ter mais uma vez um Ré de 3 tempos, porque tem um ponto de aumento. Esse Ré vale 3 tempos. No quarto tempo a gente tem Ré, Dó, igualmente aqui, no segundo compasso. Quer dizer, o quarto compasso é idêntico ao segundo compasso. No quinto compasso, a gente começa com a semínima. Depois, no segundo tempo, a gente tem colcheias, sendo que o Dó está embaixo e o Ré em cima. Fica Dó, Ré. O quinto compasso seria Si,
Dó, Ré. Depois a gente tem um Dó de novo e um Si. Ambos são semínimas e um tempo. Fica Si, Dó, Ré, Dó, Si. E no sexto compasso, que vai ser o último da nossa análise aqui, a gente tem um Lá de 2 tempos, que é uma mínima, né? Depois a gente tem uma pausa de semínima e um Sol aqui. Na verdade, esse Sol aqui já seria o início de outra coisa. A gente pode pensar só até essa pausa aqui. Então, primeiro compasso a gente tem Si, 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 Lá, Sol. Segundo compasso, Ré. Vou marcar o pulso para ficar mais fácil de acompanhar. 3. Vamos ignorar esse Sol aqui, tá bom? Por enquanto. 3, 4. Si, Si, Si. Lá, Sol. Ré. Ré, Dó. Si, Si, Si. Lá, Sol. Ré. Ré, Dó, Si. Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Uma coisa importante aqui observar é que Si, 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 Lá, Sol. Tudo grau conjunto, né? Quando vai para o Ré é um salto muito grande, então com o tempo você vai ganhando prática nisso daqui. Não é tão fácil você sair da segunda linha, pular para a quarta linha e já saber que nota é, né? No começo, geralmente, você dá uma contadazinha e tal. Mas, assim, é a prática que vai fazer com que você consiga fazer isso aqui rápido, tá bom? Então, viu uma coisa dessa? Não se aperrei, não. Sol, aí você conta, chega no Ré e segue em frente. Depois, a gente tem os graus conjuntos, isso aqui fica mais fácil, né? O Ré, Dó, Si, vai descendo e tal. Depois, a gente tem Sol, Ré, um grande salto, né? E assim vai, tá bom? Então, é isso. Essa foi a nossa leitura, já pegando uma música, né? Uma música mais conhecida. Essa aqui é uma música das 4 estações de Vivaldi, né? Se eu não me engano, é a Primavera de Vivaldi. E é uma música bem conhecida, certo? Geralmente, vocês vão escutar mais com o violino, né? Que é uma música originalmente tocada por violinos, uma orquestra. Então é isso, você pode tocar na sua flauta, no seu violão, e já praticando, né, o que a gente aprendeu. Muito importante que você pratique, para que se torne uma habilidade, não simplesmente um conhecimento, que pode virar ou não uma habilidade, algo que você, uma resposta já sua, uma reação sua. Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula.